Você sabia que a alergia alimentar pode começar já nos primeiros meses de vida, inclusive na introdução alimentar? E é um pouco sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Muitas vezes as mães preocupadas da introdução alimentar nos procuram para saber o que fazer, se deve mudar alguma coisa, quais alimentos introduzir, porque sim, a alergia alimentar ela pode começar já nos primeiros meses de vida. E qual tipo de alergia alimentar? Porque já comentamos em vídeos anteriores que a alergia alimentar ela pode se dividir em 3 classificações distintas. E para repetir um pouquinho aqui, a gente está falando de tipos de alergia alimentar que são completamente diferentes. Então, a alergia IgE mediada, que é aquela que o paciente tem urticária, vômito, até anafilaxia, que acontece de forma imediata. A gente tem a não IgE mediada, lá com sintomas gastrointestinais, sangue vivo nas fezes. E a mista, que seriam, por exemplo, uma piora de uma dermatite atópica causada por algum alimento. Então, esses 3 tipos de alergia, elas podem acontecer e isso pode acontecer ainda que no primeiro ano de vida da criança. Eu vou dar exemplos nesse vídeo de hoje sobre os tipos de alergia alimentar mais comuns que acontecem rotineiramente e que a gente tem que ficar atento na infância. O primeiro tipo, e que acontece inclusive nos primeiros meses, muitas vezes antes da introdução alimentar, que é a proctocolite alérgica. A proctocolite alérgica, ela acontece às vezes com o bebezinho ainda em aleitamento materno. Essa é uma das únicas doenças dentro da alergia alimentar que o que a mãe consome da dieta interfere na alergia da criança. E qual o principal sinal que a gente tem que ficar atento? Sangue vivo nas fezes. Outros sintomas podem acontecer também, como um refluxo muito importante, diarreia. Um alerta deve ser feito no déficit de ganho de peso. O que é isso? Aquele bebezinho que não está ganhando peso adequadamente. O principal sintoma para a gente olhar ali é se naquelas fezes da criança tem o sangue vivo. Não precisa fazer exame de sangue oculto nas fezes. É só procurar e ver se tem alguma raiazinha de sangue por ali. Então esse é uma das principais causas de alergia alimentar que podem acontecer no primeiro ano de vida. Depois, a gente pode falar um pouquinho sobre o oposto, que seria a alergia alimentar IgE mediada. Essa é muito raro ter sintoma vindo do aleitamento materno. Já é mais na introdução alimentar. E pode acontecer em alguma exposição de alimentos, mesmo que na primeira vez. Então, daria um exemplo, por exemplo, seja do leite, a proctocolite que a gente comentou é mais comum com leite de vaca que a mãe está consumindo. Na IgE mediada, vários alimentos, então pode ser também o leite, pode ser o ovo. E aí a criança começou a comer. E qual o principal sintoma que a gente observa? A urticária. O que é a urticária? Aquelas lesõezinhas vermelhas que parecem picadas de pernilongo, que elas podem acontecer desde apenas em volta da boquinha onde o alimento encostou no bebê, até mesmo espalhada pelo corpo todo. Isso tem uma diferença grande. A gravidade é diferente. Se essa urticária ficou só onde o alimento encostou, ou se, mesmo sem encostar no corpinho, essas lesões se espalharam, essa gravidade é maior e a chance desse paciente ter uma reação alérgica potencialmente mais grave, como um choque anafilático, também é maior. E o nosso terceiro exemplo, que pode acontecer também muito comum no período de introdução alimentar, ali a partir dos 6 meses de vida do bebê, é uma piora da dermatite atópica. E aqui eu vou chamar a atenção, se o paciente já tem o diagnóstico de dermatite atópica, converse com o seu médico que está acompanhando e deixe a dermatite atópica bem otimizada, porque na introdução alimentar, um dos sinais, e aí esse é o principal sinal que deve ser observado, quando consome algum alimento,
pode ficar um vermelhidão, mais característica de um grosseirão, a pele mais áspera, diferente lá da IgE mediada, que são as urticárias, parecendo pontinhos de picadas de inseto. Nesse, na dermatite atópica, é um grosseirão, a bochechinha vermelha, muita gente confunde até com as famosas e antigas brotoejas. E aí esse sinal a gente tem que observar se de fato foi uma piora do alimento, ou será que essa dermatite atópica já não estava tão bem controlada e algo ali que encostou, e aí pode ter seu alimento, mas piorou e deu uma sensação de mais irritação nessa pele já sensibilizada, mais sensível, e fez uma piora só da dermatite atópica, independente de uma alergia alimentar. Então hoje eu estou chamando a atenção para alergia alimentar na primeira infância, no primeiro ano de vida, que ela pode acontecer de diversas formas. Uma proctocolite, um sangue vivo nas fezes, um bebezinho que às vezes nem começou a comer ainda, tá só em aleitamento materno ou até com fórmula infantil. Para uma IgE mediada, que são pacientes com chances até do choque anafilático e que geralmente é na fase de introdução dos alimentos nessa criança. E aí sim, o principal sintoma são as urticárias, a gente observar esses sinaizinhos ali parecendo picadinhas de inseto. Outros sinais que também podem acontecer junto, parte respiratória, vômitos, tudo muito imediato àquele alimento, em até 1 hora. E o do meio tem participação imunológica de ambas as partes, um exemplo é a dermatite atópica, em que a atenção desse vídeo se dá pela questão do grosseirão da pele. Esse paciente que já tinha uma dermatite atópica, observar se essa dermatite já não estaria piorando independente de alergia alimentar. Nem sempre, nesse caso, o alimento é o culpado. O que a gente pode fazer para prevenir essas reações ou para ficar atento, procurar ajuda, além desses sinais todos que a gente comentou, algo muito importante. A gente não deve atrasar nenhuma introdução alimentar por causa de medo, qualquer dúvida. A atenção que eu quero dar é: converse com o seu médico, marque uma consulta com um alergista se você tem alguma dúvida nesse sentido. Porque, apesar de as alergias alimentares poderem acontecer sim no primeiro ano de vida, ainda é essa janela imunológica dos 6 meses a 1 ano o mais importante para a gente introduzir os alimentos que fazem parte da rotina dessa família e essa criança conseguir desenvolver mecanismos de tolerância imunológica, ou seja, até mesmo prevenir as alergias. Se tiver qualquer dúvida, converse com o seu médico, mas não deixe de introduzir os alimentos por uma questão de medo. Agora, se tiver algum desses sintomas, não insista e, antes de tudo, marque uma avaliação.